Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui, a Teologia Reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado na parte 1 dessa série de conversas sobre como fazer devocional bíblico e desenvolver hábitos espirituais saudáveis. Isso. Vamos continuar nossa análise do livro Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária, mergulhando agora na parte 2, que foca na oração. Exato. E olha, o capítulo 7 já começa com uma ideia muito bonita. A dádiva de ser ouvido por Deus. O que isso significa, assim, na prática? Então essa é uma ideia que já vira a chave de tudo, né? Uhum. Normalmente a gente pensa na oração como nós tentando quebrar o silêncio, sabe? Tentando falar com um Deus que está distante. Sim, como se a gente tivesse que iniciar a conversa. E o livro argumenta o oposto. Ele diz que a oração não é o nosso começo, é a nossa resposta. Nossa resposta. Sim, a premissa é que Deus já falou primeiro. Ele já se revelou na sua palavra. Ele não só fala, mas, e essa imagem é muito forte, ele se inclina para nos ouvir. Peraí, isso muda tudo, porque tira um peso enorme, né? Um peso gigantesco. A pressão de ter que encontrar as palavras perfeitas, de saber como começar, isso some. Some. Você está entrando numa conversa que já começou. E isso transforma a oração de uma transação tipo eu peço, ele me dá. Uma lista de compras. Isso, para algo que é, na sua essência, relacional. O objetivo muda. E aí tem uma citação do John Piper, que é o centro de tudo. Qual é? Ele diz que o grande propósito da oração é receber o próprio Deus, não apenas as dádivas de Deus. Uau! A alegria está nele, na comunhão, e não só no que a gente pode conseguir com ela. Isso me lembra muito o que o C.S. Lewis, que também é citado, falava. Sim, tem tudo a ver. Que reduzir a oração a pedidos é quase um desperdício. É sobre adoração, confissão e principalmente ter prazer na presença de Deus. Exatamente. E o mais fascinante é a base para isso tudo. O livro ancora essa possibilidade na obra de Jesus. Certo. A ideia é que essa porta só está aberta por causa dele. Ele é o nosso precursor, nosso intercessor. Então a oração já começa com gratidão, sabe? Por um diálogo que a gente nem iniciou. Entendi. Então se essa é a base, que a oração é uma resposta, o livro avança para algo bem prático. E talvez um pouco desconfortável. A oração em secreto. Exato. Orar no quarto. Por que essa ênfase tão grande no privado? Porque a oração privada, segundo o livro, é um teste de autenticidade. Essa expressão é do Tim Keller. Teste de autenticidade, gostei disso. Não que a oração pública seja errada. De forma alguma, o próprio Jesus orou em público. A questão é a motivação. A intenção do coração. Isso. A crítica é contra a oração feita para ser vista, para construir uma imagem. É no secreto, sem audiência, que a gente revela quem a gente realmente é espiritualmente. É onde a máscara cai. Mas o livro fala que não é só um teste, né? É também um remédio. Sim. Um remédio para inadequação. Uma ideia do John Piper. E isso é muito interessante. Como assim? O quarto não é só o lugar onde a gente revela o que a gente mais deseja, mas também onde a gente confronta a nossa falta de desejo. Nossa, isso é forte. É o lugar da honestidade brutal, de dizer, olha, eu não te desejo como eu deveria. Meu coração tá frio, me ajuda. É terapêutico. Totalmente. E o exemplo máximo é o próprio Jesus, que sempre se retirava para lugares solitários. Se ele precisava disso... Imagina a gente. Pois é. Então, a oração no quarto é tipo um termômetro e um hospital ao mesmo tempo. Mas como começar? Para quem acha isso meio intimidante, o livro dá umas dicas, né? Sim, e são bem práticas. 5 sugestões. A primeira é: crie o seu quarto. Ter um lugar certo. Um lugar e um horário. Isso cria o hábito. A segunda, que conecta com o início da nossa conversa, é: comece com a Bíblia. Para não chegar de mãos vazias. Exato. Leia um trecho e deixe sua oração ser uma resposta àquilo.
Isso dá o combustível para a conversa. George Mueller, Georg Miller, fazia muito isso. Faz sentido. E a terceira? Usar uma estrutura. O livro sugere o método ACAS, de Martinho Lutero. Adore, confesse, agradeça e suplique. ACAS. Essa ordem é muito inteligente, porque te força a olhar para cima, para dentro e ao redor, antes de olhar para suas próprias necessidades. Evita que a súplica tome conta de tudo. Exatamente. A quarta dica é: exponha seus desejos. Ser totalmente honesto, mesmo com os desejos que parecem errados ou não espirituais. Entendi. E a quinta é: renove sempre. A vida de oração pode mudar. Mudar métodos, horários, manter a coisa viva. Ok. Então essa base privada, autêntica, é o alicerce. Mas a ideia não é ficar só no quarto, certo? De jeito nenhum. O quarto é a base, mas o objetivo é levar essa postura de oração para o dia a dia e para a comunidade. E como funciona essa ideia de orar sem cessar e orar com outros? Orar sem cessar não é ficar de joelhos o dia todo, claro. É manter uma consciência de dependência de Deus. Uma conversa mental que continua. Mas a oração em comunidade é igualmente importante. O modelo de Jesus, o Pai Nosso, já é plural, né? Não é Pai meu. Verdade, nunca tinha parado para pensar nisso de forma tão literal. E a igreja primitiva, em Atos, vivia isso. Eles perseveravam unânimes em oração. Tinha um poder ali, na união. Mas orar em grupo pode ser esquisito, né? Meio performático. O livro dá alguma dica para isso? Sim, dá 5 conselhos muito bons. Primeiro, tornar regular. Segundo, começar com a Bíblia, para dar um foco. Certo. Terceiro, e esse é crucial, limitar o tempo de compartilhar pedidos, para que o tempo seja gasto de fato orando. E não só falando dos problemas. Exato. Quarto, incentivar orações mais curtas e focadas, para mais gente participar. E quinto, o mesmo princípio do quarto, orar sem se exibir. E quais seriam os benefícios disso, de orar junto? São vários. O livro lista 9, mas alguns são tipo a alegria multiplicada, a unidade entre as pessoas se fortalece de um jeito único, e um que eu acho muito prático: a gente aprende a orar ouvindo os outros orarem. É uma escola de oração. Exatamente. Uma forma de discipulado bem orgânica. Isso nos leva para a próxima disciplina, que é bem física: o jejum. O autor descreve como um meio de afiar as afeições. O que isso quer dizer? Essa metáfora é a chave. O jejum no livro não é sobre penitência, sabe? Ou sobre forçar a mão de Deus. É sobre desejo. Desejo. Sim. É um ato que diz: eu desejo tanto a Deus que estou disposto a abrir mão de algo que meu corpo deseja muito, como comida, para expressar e intensificar esse desejo espiritual. Então não é só sobre comida. O livro cita o Martin Lloyd Jones, né? Isso. Ele diz que pode ser a abstinência de qualquer coisa legítima por um propósito espiritual. Redes sociais, séries, qualquer coisa. E é interessante que Jesus parece presumir que as pessoas vão jejuar. Ele diz: quando jejuardes, não se jejuardes. Exato. E a conexão com a oração é total. O Piper, de novo, chama o jejum de o servo faminto da oração. Servo faminto da oração. Adorei. A fome física vira um gatilho. Cada ronco no estômago é um lembrete para voltar a atenção para sua fome espiritual. E para quem é o jejum? É para os super espirituais? Muito pelo contrário. O livro deixa claro: não é para os autossuficientes, é para os pobres de espírito, para quem sente uma necessidade desesperada de mais de Deus. É uma expressão física de uma urgência espiritual. Perfeito, é isso? E para quem nunca fez, como começar? Começar pequeno. Pular uma refeição, não um dia inteiro. Planejar o que fazer com aquele tempo que sobrou. E a dica principal: qual? Quando a fome vier, não brigue com ela pensando em comida. Use a sensação como um sino que te chama de volta à oração. É reorientar o desejo. Muito bom. Saindo do corpo e indo para a mente, tem outra prática: manter um diário. Muita gente pode achar que isso é coisa de adolescente. Como o livro descende isso como um hábito espiritual? Ele desmistifica totalmente. Diz que não é obrigatório, nem tem jeito certo de fazer. É só uma oportunidade poderosa de registrar a graça. Registrar a graça. É.
O objetivo é duplo: capturar o passado para construir o futuro melhor e enriquecer o presente, porque te força a desacelerar e processar o que está acontecendo. Faz todo sentido no nosso mundo acelerado. E como isso funciona? É só escrever o que aconteceu no dia? Pode ser, mas o livro sugere usos mais intencionais. 3, principalmente. Primeiro, examinar. Fazer um autoexame à luz da Bíblia. Segundo, meditar. Usar o papel para aprofundar a reflexão sobre um texto. E o terceiro, que eu achei incrível, é para desembaraçar, extrair e sonhar. Explica isso. Desembaraçar pensamentos confusos, extrair emoções que a gente nem sabia que estavam ali e registrar sonhos, planos, organizar a alma, sabe? Nossa, isso transforma o diário numa ferramenta muito potente. E para começar? Simplicidade. Uma frase por dia já vale. Começar hoje, sem se preocupar com o tempo perdido. E sempre com oração, pedindo a Deus para mostrar o que registrar. O que nos leva ao último hábito. E talvez o mais difícil hoje em dia. Silêncio e solitude. A pausa no caos. Esse é o grande desafio, né? O livro contrasta o barulho constante da nossa vida com a necessidade que a gente tem de ritmo. De silêncio. Mas não é só para relaxar, para descomprimir, certo? Não. O objetivo não é esvaziar a mente, mas criar um contexto para a gente conseguir ouvir melhor a voz de Deus na sua palavra. O silêncio limpa o terreno. Então, ele não é um fim em si. Exato. O autor fala que o silêncio e a solitude são lubrificantes para as outras disciplinas. Eles preparam o coração para oração, para meditação. Entendi. E ele diferencia as pausas diárias, pequenos momentos, de um retiro mais longo, planejado. E o que seria essencial para um retiro desses? Algumas sugestões práticas: orar, ler a Bíblia, um trecho longo, usar um caderno e a mais difícil, resistir à tentação de planejar a semana de ser produtivo. O foco é só estar presente. Estar presente com Deus. E terminar com um período longo de oração, alimentado por tudo que foi lido e refletido. É um chamado para a gente desligar o ruído externo intencionalmente, para poder ouvir a voz mais importante. Que disciplina essencial. Com certeza. Que incrível jornada por esses hábitos. Vimos que a oração é uma resposta, o jejum afia nosso desejo por Deus e o silêncio cria o espaço para ouvirmos. Sim. O pensamento que fica é: qual desses hábitos que talvez pareçam mais distante da realidade de quem nos ouve hoje poderia ser o primeiro pequeno passo para aprofundar o prazer em Deus? Uma ótima reflexão. E se você gostou dessa conversa, a gente convida a acompanhar as playlists do nosso canal para ouvir todas as partes das séries que fazemos sobre livros específicos como este. Exato! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, se você se interessou em aprofundar ainda mais, recomendamos a aquisição do livro Hábitos Espirituais. Use o nosso link de afiliado que está na descrição, assim você ajuda este projeto a continuar crescendo. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima! Até lá!